Bom dia a todos. Nós estamos aqui agradecendo o convite, o honroso convite para participarmos neste seminário sobre a mediunidade e física quântica. E temos aqui palestrantes que são mais versados do que eu sobre este assunto, principalmente, e agradeço de coração o Grupo Espírita Batuíra pelo convite e vamos abordar inicialmente um assunto que está expresso no livro Mecanismos da Mediunidade, de Chico Xavier, que é a revelação da lei do campo mental. Este livro é aquele que vai dar sequência aos ensinamentos do espírito de André Luiz. Certa feita, conversando com Chico Xavier a respeito, notando as diferenças, inclusive de linguagem, entre um livro e outro, perguntei a ele se André Luiz era, de fato, o autor único e exclusivo daquelas revelações que foram iniciadas com o livro Nosso Lar. E Chico Xavier me diz que não, que, na verdade, André Luiz era o mensageiro escolhido pela espiritualidade maior e que as revelações contidas em toda a sua obra, extensa obra, eram, na realidade, uma construção de um grupo de sábios da espiritualidade maior, um grupo de 12 sábios que haviam coletado essas informações para serem trazidas à face da Terra. E, naturalmente, curioso, ainda jovem, muito jovem, curioso a respeito disso, perguntei ao Chico quais seriam esses 12 sábios, e ele não queria me dizer. Depois de muita insistência, me disse que um destes 12 sábios era o espírito de Sócrates. E disse-me: nunca mais me pergunte nada sobre o assunto, vamos encerrar a conversa aqui. Então, por isto, nós temos que reverenciar esta obra, não como a obra de um só espírito, mas principalmente como uma obra transcrita da espiritualidade maior para a face da Terra, para o nosso próprio desenvolvimento mento, psíquico e espiritual. Neste livro, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vai desenvolver o modus operandi da mediunidade, nos mostrando como efetivamente se opera a mediunidade. E neste capítulo, ele vai revelar a lei do campo mental, que já havia sido abordada no livro Pensamento e Vida, do Espírito de Emmanuel. Então diz André Luiz assim: se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual cada criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Cada mente é como se fora o mundo em si, respirando nas ondas criativas que despede ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem o que a lei de responsabilidade não subsistiria. Isto é básico, não é? A revelação dessa lei do campo mental, através da qual o nosso pensamento, força viva, criativa e atuante, é capaz de nos colocar em contato com aqueles que pensam e sentem como nós mesmos. Cada um de nós, mente independente, espírito imortal, haverá, pois, de se ligar através do próprio mundo íntimo com aqueles semelhantes,
com aqueles que estão em sintonia com o nosso modo de ser, o nosso modo de ver as coisas e também o nosso modo de sentir. É assim que vamos gravitando emocionalmente e sentimentalmente junto àqueles que são os nossos afins, nossa família espiritual, nossa família mental, conforme, naturalmente, a escolha dos nossos próprios desejos, vamos estar em sintonia com os nossos semelhantes. E a partir daí, André Luiz vai dizer: um médium, ainda mesmo nas mais altas situações da amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo na faixa da realidade espiritual e agirá sempre, nunca à feição de um autômato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada, ilimitada, às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Então, isso é muito importante, porque mesmo no caso do fenômeno mediúnico inconsciente, a personalidade mediúnica, o medianeiro, estará sempre responsável diante do fenômeno, trazendo para a colaboração do intercâmbio o seu próprio mundo íntimo, o mundo sentimental e o mundo mental. Seus pensamentos e sentimentos agem assim como base a partir da qual os espíritos irão se manifestar. Impossível, assim, nós considerarmos que exista algum médium autômato. Isto é impossível. De toda forma, ele estará partícipe, coparticipando do fenômeno da mediunidade, não existindo, portanto, a questão de amnésia total. Ainda que persista, que exista a amnésia cerebral, ela é eminentemente corporal, restrita, portanto, ao corpo físico. E na personalidade profunda, que é o espírito, especialmente o espírito afastado do corpo, através do fenômeno do desdobramento, o médium participará, portanto, do fenômeno conscientemente. Dentro dessas explicações, vamos ver no livro a parte que diz respeito, portanto, aos fenômenos intelectuais. Dentre eles, podemos classificar, por exemplo, a psicografia, sobre a qual falaremos à tarde, e os fenômenos de psicofonia, clarividência e audiência. Inicialmente, André Luiz vai falar sobre as situações cotidianas, as ocorrências cotidianas. E ele diz assim: imagine o homem moderno buscando o jornal da manhã e procurando o setor do noticiário com que mais se sintonize. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesses imediatos, assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, emitindo oscilações condicionadas aos pregões e avisos divulgados. Então, notem bem, está a falar André Luiz de um negociante, de um homem moderno, ligado às questões dos pregões, das bolsas de valores ou dos valores imobiliários, não importa. Qual seja o setor da sua atuação, cada um deles, ou como cada um de nós, vai abrir o jornal pela manhã, ou mesmo a internet, pelo computador, e escolher livre e espontaneamente os assuntos de sua preferência. E ao fazê-lo, cada um de nós vai entrar naturalmente em contato mental com aqueles seres
encarnados e desencarnados, que estejam dentro do mesmo patamar de pensamentos. Prossegue André Luiz. Fará, então, raciocínios sobre o melhor modo de obter os lucros possíveis e, se necessita a cooperação de alguém, buscará na pessoa de um parente ou afeiçoado que se lhe partilhe as visões da vida. A questão, portanto, de sintonia prossegue com a divisão do assunto com aqueles semelhantes. Como diz aqui, o negociante vai buscar alguém que lhe partilhe as visões acerca do negócio. O sócio potencial de aventura ouvirá as alegações e, mecanicamente, absorverá os pensamentos, passando a incorporá-los na onda que lhe seja própria, mentalizando os problemas e as realizações previstos. A mesma sintonia se vai estabelecer, portanto, com o sócio potencial. Suponhamos, agora, um outro exemplo dado por André Luiz. Suponhamos que o leitor se decida pelos fatos da vida policial. Avidamente procurará os fatos mais lamentáveis e escolherá os mais impressionantes aos próprios olhos, para nele concentrar a própria atenção. Começará ele exteriorizando na onda mental característica os quadros terrificantes que lhe nascem do cérebro, plasmando a sua própria versão dos fatos ao redor, então, dos acontecidos. Notem bem, a partir daí, da escolha dos temas policiais, aqueles mais terrificantes possíveis, a mente que está a ler aqueles detalhes descritos pelo jornalismo policial passará a plasmar na sua própria versão, na sua própria mente, a sua visão pessoal dos fatos, naturalmente de acordo com os seus preconceitos e com o seu mundo íntimo, e deste instante agirá como criatura co-criadora, e seu pensamento estará criando imagens mentais, neste caso terrificantes, imagens mentais degradantes, que estarão naturalmente entrando em sintonia com espíritos encarnados e desencarnados que estejam vibrando na mesma natureza. Nesse estado de ânimo, prossegue André Luiz, atrairá companhias simpáticas que, lhe escutando, passarão a emitir pensamentos da mesma natureza, associando-se-lhe à maneira íntima de ver, não obstante cada um se mostre em campo pessoal de interpretação. Daí a instantes, se as formas pensamentos fossem visíveis ao olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia, a nascerem da mente no regime de reações em cadeia, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz. Desculpe. Olhem só a realidade da mediunidade ignorada, que se processa todos os dias em todos os quadrantes da Terra, em todas as nações, em todas as classes sociais, entre idosos e jovens, homens e mulheres, de todas as nacionalidades no mundo inteiro. Dispondo, portanto, de suas forças mentais, a maioria dos casos em associações infelizes,
diante dos fatos e ocorrências deploráveis que ocorrem todos os dias ao redor do planeta. Esse estado de ânimo, portanto, é o que nós, como espíritas cristãos que pretendemos ser, precisamos combater. É uma realidade que os espíritos superiores revelaram ao mundo para que tenhamos consciência de termos a responsabilidade de dominar o nosso campo mental, fazendo com todas as forças possíveis ao nosso alcance o domínio de nós próprios. O autodomínio, o autoesclarecimento e também a reforma íntima, para que possamos mudar este quadro lamentável de associações infelizes que ocorre cotidianamente entre todos os povos. Embora cada um, neste caso, o exemplo aqui do gosto pelas questões mais tristes do mundo policial, cada um dessas pessoas, cada um destes irmãos estará, naturalmente, criando formas de pensamento que, segundo o dizer de André Luiz, se fossem visíveis a nós outros, se tivéssemos todos nós a faculdade mediúnica de clarividência e pudéssemos nos observar uns aos outros nesses processos lamentáveis de associação infeliz, certamente perderíamos a razão. Tais os desdobramentos infelizes que estão presentes dia a dia, criados, portanto, no fluxo mental de nossos próprios pensamentos. É preciso ter cuidado, portanto, com os acontecimentos infelizes e, principalmente, com aqueles que dizem respeito à vida alheia, aos dramas alheios, lembrando sempre que a caridade deve presidir os nossos sentimentos em relação a todos aqueles que padecem e todos aqueles que sofrem. Mas prossegue André Luiz falando sobre a mediunidade ignorada. No reflexo condicionado, surpreendemos também vícios diversos, como a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança o motivo inconveniente numa reunião ou conversação. E todos os que aderem ao assunto passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas de pensamentos estranhas, do qual cada um se retira, experimentando excitação de natureza inferior à caça de presa para os apetites que manifeste. Olhem bem, então, em quaisquer reuniões, em quaisquer agrupamentos que se reúnem na vida social, naturalmente, em festas, em ocasiões de convívio, se aparece uma pessoa mal intencionada, basta que ela lance um comentário infeliz, um comentário de maledicência, ou um comentário a respeito de abusos sexuais, ou abusos da alimentação, ou vícios outros, como, por exemplo, diz aqui André Luiz, a crítica sistemática, seja ela política, econômica, social ou relativa a um grupo específico da sociedade. Lança-se a ideia infeliz. A partir daí, todos aqueles que recebem aquela ideia infeliz vão colaborar com os próprios pensamentos, com a sua própria visão, e as formas de pensamento começam a ter vida.
Se nós pudéssemos visualizá-las, nós veríamos naturalmente formas estranhas, como diz André Luiz, passeando entre nós, entre as nossas conversações. E, a partir daí, cada qual que participou daquele conluio infeliz de conversa sairá à caça da presa para os apetites que manifesta. Isto tudo é um convite à vigilância, é um convite à cristianização das nossas conversações, é um convite ao equilíbrio, para que tenhamos forças suficientes para nos desvincular desse tipo de convívio social. A partir da mediunidade ignorada, e nós podemos dizer com certeza que 99,9% da humanidade está dentro do que André Luiz falou até aqui. Está dentro da prática sistemática da mediunidade ignorada. Desconhecem eles o potencial que tem de associação mental entre si, mas, no entanto, praticam-na dia a dia, cotidianamente, dirigindo-a aos conluios infelizes de sombra, tristeza e dor. Como é fácil reconhecer, prossegue André Luiz, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas próprias inclinações, mas debita a si próprio os erros que venha a cometer, conforme a onda mental que gerou de si mesmo. Ou seja, nenhum destes participantes das conversações infelizes poderá, diante da própria consciência e diante de Deus, dizer que estava isento do mal, uma vez que participou sim e influenciou os outros com as próprias ideias no sentido negativo. E isso ajuda a compreender, pois, os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. Tudo isso que André Luiz nos explica no livro Mecanismos da Mediunidade, aqui ele chama de mediunidade ignorada, que é a revelação da lei do campo mental, pela qual a grande maioria dos cidadãos terrestres, dos cidadãos humanos terrestres, exerce a mediunidade sem consciência do seu potencial, do seu poder, desprezando, portanto, a condição de colaborar para a construção do mundo melhor. A nós, espíritas cristãos, cabe-nos uma responsabilidade, talvez inglória, tendo em vista que somos, no próprio dizer de Chico Xavier, a minoria muito mini da humanidade, mas que tem ao seu dispor uma grande informação, que são os livros da doutrina que nos esclarecem, que nos consolam e nos orientam para o bem. Somente pela mediunidade de Chico Xavier até hoje, já foram publicados 503 livros. 503 livros. Todos de esclarecimentos imprescindíveis para que possamos nos afinizar com as revelações espirituais de ordem superior, a fim de que cada um de nós se afaste deste tipo de mediunidade ignorada, com a qual perdemos forças, perdemos tempo, desaproveitando a oportunidade de viver em sintonia com as leis maiores.
É, portanto, imprescindível que conheçamos a mediunidade e a direcionemos para o bem e para a verdade. A fraternidade pura, o amor, a alegria de viver, a bênção de respeitar os outros, de conviver em harmonia, na paz de espírito, de colaborar na construção de um mundo mais justo, mais digno e mais fraterno. Tudo isto é convite que a doutrina dos Espíritos nos faz pelo Evangelho renovado de compreensão maior, que é o Consolador, a nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus nos disse há 2000 anos, como também nos esclarecendo fatos e ocorrências da vida cotidiana sobre um outro ponto de vista, o ponto de vista espírita cristão, aquele que leva em consideração que todos somos espíritos imortais, que haveremos de deixar os corpos físicos na campa, transpor-nos aos séculos vindouros, progredindo e evoluindo sempre. Somente a mudança de foco, a mudança que haverá de sepultar para sempre o materialismo terrestre, fazendo-nos ver que somos seres espirituais, seres imortais, faz com que a nossa sintonia se mude para algo mais sublime, algo mais elevado em nossas vidas terrestres. Então, é imprescindível, sim, que divulguemos a doutrina dos Espíritos. Embora sejamos a minoria no mundo, os conhecimentos que já podemos acessar através do trabalho de Allan Kardec, através do incomparável trabalho de Chico Xavier e de todos os outros que se lhes seguiram na trajetória. Temos, portanto, um verdadeiro tesouro a nos convidar ao conhecimento mais sublime, ao conhecimento mais real de nossa situação como homens e mulheres terrestres. Diz André Luiz, em todos os continentes podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, mais destacadamente os expositores e artistas da palavra na tribuna e no lápis, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, auxiliados por espíritos desencarnados, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores, em largos processos da mediunidade ignorada. Então, a mediunidade de efeitos intelectuais não está presente somente nos centros espíritas. Está aqui conosco, nas tarefas do bem, mas também está com aqueles que estão na vida normal, cotidiana, especialmente aqueles que estão nas tribunas, expondo suas ideias, os artistas também, não é? Como divulgadores de seus conhecimentos. Então, é muito importante sabermos a que vem o companheiro. Imaginemos que certa pessoa se disponha a disciplinar as energias medianímicas. Aí vamos tratar, portanto, da mediunidade disciplinada, segundo os moldes morais da doutrina dos Espíritos. Admitida ao círculo da atividade espiritual, recolherá ela na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideias. Então, para disciplinarmos, portanto, esse potencial mediúnico, a primeira recomendação é que nos unamos pela oração, buscando o reflexo condicionado da prece, para que possamos elevar o nosso padrão vibratório
especialmente elevarmos o pensamento. Nos serviços de intercâmbio, experimentará período de vacilações e de dúvidas, pois, morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual, a princípio supõe que as ondas mentais alheias, incorporadas ao campo de seu espírito, não sejam mais que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Natural a dúvida no início da mediunidade. É uma questão comum. O próprio Allan Kardec já dizia isso no Livro dos Médiuns, e a obra de Chico Xavier, especialmente de André Luiz, vai nos mostrar que é absolutamente natural as vacilações do início da prática mediúnica. Justamente porque o médium, nesta hora, não sabe ainda discernir se os pensamentos que está tendo nascem-lhe do cérebro, do seu próprio espírito, ou se vêm dos espíritos amigos. Portanto, é natural a fase das vacilações no início da mediunidade. Na sua consciência, de acordo com a lei do campo mental que especifica obrigações para cada ser guindado à luz da razão, se tortura o médium, perguntando se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem, sem aperceber-se que ele próprio é um espírito responsável com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. O médium, portanto, é chamado a estudar. Não se entende em doutrina espírita o médium que não quer estudar. É imprescindível o estudo da mediunidade, e não somente esse, é imprescindível que o médium também aprimore os próprios conhecimentos culturais, para que ele possa, enfim, dar aos espíritos comunicantes mais material com que trabalhar. À tarde vamos ver o processo, principalmente o processo da psicografia, como se dá. Se então o médium consegue transpor a faixa de hesitações, que é absolutamente natural no início da mediunidade, entendendo que importa, acima de tudo, o bem a fazer, procura ofertar a reta conduta no reflexo condicionado específico da prece à espiritualidade superior, e passa então a ser objeto da confiança de benfeitores desencarnados que lhe aproveitam então as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila o amparo a si mesmo. Então é importantíssimo vencermos como médiuns a fase inicial de hesitações e vacilações, sempre conscientes de que devemos sim estudar e nos aperfeiçoar no campo do conhecimento e, principalmente, termos em foco o bem a fazer. O médium que tem em foco o bem a fazer pode perfeitamente superar todas as inibições e colaborar na construção de um mundo melhor. A partir daí é que ele atrai para si a simpatia de benfeitores espirituais. Normalmente, o que acontece? Os médiuns estão de braços cruzados, esperando que os benfeitores espirituais se materializem e peçam pelo amor de Deus para ele trabalhar. Não é assim que se processa o fenômeno, não é? Nós temos que, primeiro, disciplinar a nossa mediunidade através do estudo e da prática sistemática dentro das casas espíritas e, principalmente, dentro do amor ao próximo, que é o foco principal do bem a fazer, nossa obrigação moral e espiritual diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, a partir do momento que vencermos as hesitações do início,
nossas forças medianímicas estarão disponíveis, atraindo, sim, a atenção de benfeitores espirituais que farão conosco, se aproximarão de nós, fazendo conosco uma tarefa em nome de Deus. Quanto mais se acentuem o aperfeiçoamento e a abnegação, a cultura e o desinteresse, mais se sutilizam os pensamentos e, com isso, mais se aguçam as percepções mediúnicas que se elevam à maior demonstração de serviço de acordo com as suas disposições individuais. Então, essas pré-condições são importantíssimas. Quanto mais se acentuem o quê? Aí estão as condições pelas quais os benfeitores espirituais esperam que nós coloquemos na tarefa. O aperfeiçoamento moral do indivíduo, a abnegação, a dedicação sem reservas, a cultura, portanto, o estudo e o interesse pela cultura, e o desinteresse material, desinteresse de poder, desinteresse de fama ou de projeção pessoal. Para quê? Para que, em assim procedendo, se sutilizem os pensamentos do médium, colocando-os, portanto, à disposição da espiritualidade maior. Assim ocorre a passividade mediúnica de ordem maior. Se o instrumento, o médium, oferece maleabilidade mais avançada, mais intensamente específico aparece o toque do artista. É aí, portanto, que os espíritos comunicantes terão mais condições de deixar o seu traço específico, principalmente no campo da poesia mediúnica, em que cada um vai se expressar ao seu estilo, ou no campo da prosa também, em que cada um vai se expressar na maneira que escrevia aqui na Terra. Nessa base, identificamos, portanto, a psicografia, desde a estritamente mecânica até a intuitiva, a incorporação em graus diversos de consciência, como os casos de psicofonia, as inspirações diversas e também as premonições, que são as chamadas, estudadas por Allan Kardec no capítulo 16 do livro A Gênese, a mediunidade de presciência. Vemos, aqui já terminando, falando sobre as conjugações de ondas, vemos que a conjugação de ondas mentais surge em todos os fatos mediúnicos. Atenta ao reflexo condicionado da prece, nas reuniões doutrinárias ou nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, às quais se entrosam aquelas da entidade comunicante, com vistas a certos fins. Cabe-nos reconhecer que, excetuados os casos especiais, em que o médium e a entidade espiritual se completam de modo perfeito, e aqui nós podemos dar como exemplo Chico Xavier e o espírito de Emmanuel, então, excetuando-se casos especiais, na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre um e outro, o médium e o espírito comunicante, quase toda a exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium, cujos traços característicos assinalarão as manifestações até o momento em que a força psíquica da humanidade se mostre mais aperfeiçoada para a mais aprimorada evidência do plano superior. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Esse ponto, provavelmente, chegaremos no mundo regenerado. Como ainda estamos na fase de transição, passando do mundo de expiações e de provas, onde ainda o paradigma que vige é o paradigma do materialismo, ainda vamos conviver, portanto, com a mediunidade
presente ainda num grande potencial ou numa grande percentagem do fenômeno anímico, do fenômeno do animismo, em que os próprios recursos culturais do médium acabam por se impor ao espírito comunicante. Mas, muito embora isto é absolutamente natural, nós estamos a caminhar para uma nova etapa do conhecimento humano, da vivência humana, quando chegarmos ao mundo de regeneração, e aí termos mais amplos recursos psíquicos à nossa disposição, e naturalmente neste momento, antevisto de certa forma na prática mediúnica de Chico Xavier, que todos nós acompanhamos, na sua exemplificação maravilhosa de 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus, certamente que isto, no futuro, haverá de se multiplicar na face da Terra com a chegada também de outros mensageiros como ele, dedicados de coração, de alma e de espírito à prevalência do Cristo e de sua mensagem entre nós. Na parte da tarde, continuaremos dando detalhes sobre o fenômeno, o modus operandi da psicografia. Muito obrigado.